Nossa reunião semanal do Grupo Sim, que acontece aqui na Unity de Farmington Hills toda semana, às quintas-feiras. Nossa reunião começa por volta das 7h30 da noite. E seguindo a nossa reunião, a gente tem, paralelo à reunião, tem o evangelização infantil. Então, quem tiver crianças até 12 anos de idade, pode trazer, deixa aqui, vai ser bem orientado, bem cuidado por alguns dos nossos trabalhadores. A gente tem uma biblioteca ali com um acervo de mais de 200 livros, vários autores, todos em torno do conhecimento espírita de Allan Kardec, né? E nós divulgamos as nossas atividades através das mídias sociais. Nós estamos no Facebook, temos uma página no Facebook, temos uma página no Instagram, e nós temos também alguns grupos no WhatsApp. O grupo da caridade, do qual eu faço parte e coordeno. Nós temos um grupo de estudos que é coordenado pelo nosso amigo Bárbara. Então, segundas-feiras à noite, às 8 horas, nós temos uma reunião pelo Zoom, e atualmente a gente está estudando o livro dos médiuns. Na quinta-feira, após a reunião, a gente tem uma aplicação do passo magnético, que nós convidamos todos vocês a participar. E dentro das atividades de caridade, nós executamos algumas atividades. Estamos tentando fazer 3 ou 4 a cada ano, e a próxima vai ser agora dia 22. Vai ser aqui embaixo. A gente vai ter uma banda brasileira tocando pagode, né, e uma porção de guloseimas para compartilhar com vocês. A gente pede que vocês divulguem, ajudem a divulgar esse evento, que é uma oportunidade da gente se encontrar depois do inverno, né? Se preparar aí para aquecer nossas almas, né? E ter um momento de descontração, né? Para crianças e adultos também. Hoje a Bia vai apresentar a palestra sobre o acaso. Não sei se é um tema que eu gosto muito, mas convido a vocês também a participarem, tá bom? Comentários, qualquer intuição aí que vier, um tema. Espero que num pouco tempo possa tentar o que eu gostaria, porque é muita coisa, um assunto que me conquista, assim. Então, não sei se em pouco tempo vai tentar dar para vocês captar, mas aí eu gostaria de ouvir também, tá bom? Você pode fazer a prece da abertura também. Convido aí vocês para relaxarem nas cadeiras. Vamos mentalizar e sentir essa energia do ambiente. Energia essa que nos prepara, meio que nos isola do mundo lá fora, das preocupações, dos nossos pensamentos, que não sejam aqueles voltados para esse momento. Que essa luz possa habitar em torno de cada um aqui presente, encarnados, desencarnados, aqueles que não puderam estar aqui hoje, que possam receber essa luz, alguns amigos que estão doentes, gostaria de direcionar essa luz para eles. Meu pai também, que está no hospital. E que a gente possa, junto com a espiritualidade, tentar transmitir o que for importante, ou útil, ou necessário, junto com as contribuições de cada um. Graças a Deus. Então, eu pensei assim nesse tema do acaso, que sempre em situações do dia a dia, né, eu paro assim para pensar, mas por quê? Por que isso aconteceu? Questionando
eventos, situações da minha vida, da vida dos outros, do que você vê na TV. E aí me veio essa ideia sobre o acaso, tá bom? Vou iniciar aqui. Não por acaso. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Vou cortar um pouquinho. Então, essa frase que me chamou a atenção no final, né? Que ele fala sobre eles falam nessa luz sobre o acaso. E o que é que vocês acham? Ele diz: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Que acaso é esse? O acaso realmente protege? O acaso existe? O acaso, ele quis nominar alguma coisa, mas não quis dizer o nome, chamou de acaso. Enquanto a gente está distraído, quer dizer que existe uma proteção em volta de nós, na nossa vida, né? O tempo inteiro, todo instante. Então, essa questão do acaso, como muitos falam, isso aí aconteceu por acaso, né? Ou acontecimentos, encontros na vida, a gente conhece pessoas, a gente não constitui um laço com elas, seja de um relacionamento conjugal, seja de amizade, que levou a vida toda, ou então você encontra essas pessoas numa outra etapa da sua vida, ou então você encontra um novo trabalho, um novo emprego, e aí você é levado a morar num lugar, depois você vai para um país, como todos nós estamos aqui, né? Então, isso tudo é obra do acaso, ou vocês percebem uma conexão nesses passos? Que é isso que eu tento também fazer pessoalmente, né? Tipo, onde é que começou isso aí? Se não tivesse isso, não tinha acontecido isso, e por aí vai. Então, a ideia é tentar ver assim, que esse acaso não existe, né? Não sei. É a ideia que a gente vai trazer também nos livros dos espíritos. Ele fala também sobre essa questão do acaso, né? Não existir. Se a gente olhar, acaso, ele é uma palavra... Vou ter que colocar um acontecimento acidental, incerto, eventual. Então, não é uma ação, um fato inteligente onde vários fatores juntos concorrem para que algo ocorra. Então, assim, se a gente olha no nosso mundo, tudo tão perfeito, você vê aqui a natureza, tem o seu ciclo, né? Então, saindo do inverno, aí vem a grama, aí vem todo o calor, quando a gente olha também nos planetas, no espaço sideral, tudo tem uma ordem, um estabelecimento, um princípio por trás disso. E se a gente olhar também no nosso organismo, todos os órgãos funcionam em harmonia ali, perfeitamente, cada um com sua função, um dependendo do outro, muitas vezes. E na nossa vida também é assim, a gente está com pessoas, a gente encontra pessoas, essas pessoas nos acrescentam algo na nossa vida. Então, seja assim, de contribuições positivas, você encontra pessoas que podem também contribuir negativamente, mas então não é por acaso que esses encontros acontecem, que tudo na vida está regido por um princípio, por uma ordem, uma organização, um plano, né? Se a gente falar assim, em muitos eles falam aqui no princípio inteligente de tudo, que seria de uma criação, né, do Criador. E quando a gente vê de tudo isso, a gente nota como tudo é perfeito, né? As pessoas dizem, nascer já é um milagre.
Quer dizer, a gente andar com duas pernas, quer dizer, conseguir fazer isso a cada dia, também acordar e você tá pronto para um novo dia ali, então é também um milagre. Se a gente olhar, a gente está cercado de bênçãos também em volta o tempo inteiro, né? Então, existem pessoas que colocam algumas teorias, tá, sobre o acaso. Vou citar algumas só como ilustração aqui. Uma fala da casualidade. O acaso, no caso, seria o foco. O poder estaria nas situações do acaso. As coincidências. Nesse ponto, não existe essa lógica organizada ou a existência de um Deus. A gente não vai nem cogitar que teoria, certo? Cabe a cada um pensar assim, julgar. Isso aí eu concordo ou não, tá bom? Então, essa seria a teoria da casualidade ou do indeterminismo. Então, depois teria uma que fala do livre-arbítrio absoluto. Os defensores dele, então, acham que o homem é o senhor autônomo do seu destino. Quando ele fala absoluto, então, ele vive em prol dessa liberdade dele, de exercer as coisas que ele vem, deseja e faz. Então, ele faz sem medir as consequências. É um livre-arbítrio absoluto. Então, ele é o autor, é o senhor autônomo do seu destino e meio que limites e sem pesar as consequências, certo? Outra linha é a linha do fatalismo, que fala assim que tudo já está predeterminado. Se acredita no destino e é impossível, meio irrelevante o esforço de mudar. Tipo, a pessoa vem, nasce e diz assim, um nasce para perder e outros para brilhar. E não tem como mudar isso. O fatalismo, ele acha que você olha aquela pessoa, é porque ele já nasceu assim. Sei lá, uma pessoa que corre erros, um assassino, uma pessoa que fez alguma coisa assim, é porque nasceu assim, o fatalista diria, né? Então, ele não adianta muito educar nem a pessoa, ou então tem uma linha do fatalismo que diz que nos próprios genes da pessoa ele poderia trazer isso. Então, seja para brilhar ou para não ter sucesso na vida. Outra teoria seria a do predestinacionismo, ou seja, predestinado, né? A pessoa um pouco parecido com essa anterior, fatalismo, né? Uns são beneficiados com a sorte e outros com o azar. E aí eles separam entre aqueles que são escolhidos e outros que estão seus fracassados. Então é meio que predestinado também, como o fatalismo, né? E aí vem o determinismo, onde você encontra duas teorias. O determinismo causalista, que dá atenção às causas, né? Determinado por causas. Tipo assim, uma vez que ocorre essa causa, ela não muda mais os acontecimentos. Vamos dizer que a pessoa, tipo assim, exclui a possibilidade de escolhas ou do livre-arbítrio. Ela nasceu num ambiente, não sei, vamos supor assim, na favela, e aí a pessoa pode dizer, a causa é porque ela nasceu ali, ela se comportar ali. Então não há questão de... E aí, a pessoa não pode mudar o seu destino, a pessoa não pode estar ali para ajudar os outros, mas nesse caso o causalista não vê a possibilidade do livre-arbítrio acontecer. A pessoa nasceu ali e muitas vezes quando há uma encarnação, principalmente de causa que foi negativa, então é porque a pessoa não podia exercer o seu direito, né? Sua liberdade de escolha. E elimina a responsabilidade humana por suas ações. Então ela, tipo, não foi culpa dela. Nasceu assim, assim foi, a causa foi ali naquela origem. Ou porque é fruto daquela situação que aconteceu. Então ela exclui o livre-arbítrio de uma maneira geral. E tem o determinismo finalista, que diz que há uma finalidade em tudo. Então, a codificação fala com veemência que nada ocorre por acaso, né? Que as coisas, que tudo na vida tem um propósito e uma finalidade. E assim como tudo no universo, né? Então, nessa teoria, há uma programação espiritual
e há com um livre-arbítrio. Porém, esse livre-arbítrio não é absoluto. A pessoa, ele arca com as consequências, ele vai ser responsável por tudo aquilo que ele fez, né? A gente viu o Cleiton semana passada, né? Falou um pouco sobre Jesus e citou isso, a questão de que há esse plano maior que a gente traz, a gente vai falar aqui também, né? Esse plano reencarnatório, mas que o livre-arbítrio, ele cabe nas coisas que eu posso resolver, estão ligadas às minhas decisões, né? Às minhas vontades. Tipo, se eu estou diante de uma situação, e aí eu tenho a opção de atirar ou não em alguém é minha. Não é porque você diz, eu ando armado, ou porque tal fato aconteceu, que eu digo, não, eu fui vítima disso. Se eu tenho um problema com a bebida e não posso beber, então eu vou dizer, meu colega que ofereceu a bebida. Mas cabe a mim beber ou não, né? Então, nessa teoria, assim, situações ali são determinadas. O encontro com aqueles amigos. Muitas vezes a pessoa pediu no plano reencarnatório de vencer o álcool, ou superar uma dependência. E muitas vezes recai. Mas a intenção não era, né? É sempre quando há o plano reencarnatório de um progresso. Mas quando o indivíduo reencarna e ele vem ao plano físico, então muitas vezes é difícil manter diante das tentações, das relações, do envolvimento com a matéria, é difícil você manter exatamente aquela ideia, né? Então, em todas as situações da nossa vida, a gente vê casos de guerras. A intenção não era essa, né? O do líder ser a pessoa que matou milhares, de criar uma guerra mundial, de exercer o poder sobre todas as nações ou dominar o mundo. A intenção, sim, poderia ser de ser um líder para o progresso, né? Então, sempre a intenção é para o melhoramento. E com certeza a espiritualidade vai te dar todos os sinais para você não cair nas curvas do caminho, né? Nos erros, nos acertos, o caminho a seguir. Cabe a gente estar um pouco atento a esses sinais. Então, por exemplo, no momento em que o amigo chega, não vai ser só naquele momento, eu tenho certeza que a espiritualidade mandou os sinais, ou parecia que não era para ir para aquele encontro, ou então estava lá na mesa, sentia um certo encontro, mas cedeu. Ou o contrário, pode até não ceder, né? Então, diante de situações da vida, a escolha é nossa, a vontade é nossa, as ações são nossas, dentro desse plano maior que a gente pensou pra gente, né? Para viver essa vida. Então, assim, essa é a parte que eu acho interessante, né? Da gente pensar, puxa, existe esse plano, mas como as coisas contribuem para você ir no caminho? Mas muitas vezes quando a gente tropeça e a gente pode tentar alguma decisão que não é muito boa, há um retorno a esse caminho. Então você tem que ter a chance de voltar, né? E muitas vezes há esse desvio, ou a gente vai seguindo com base nessas intuições, mantendo a qualidade mental também, você pensando sempre nas suas ações, no que é bom para você, acho que em torno também da família, dos que estão ali em volta com você, né? É uma decisão muito pessoal, diria assim, mas pensa aqui, quando você está diante daquela situação do livre-arbítrio e você vai optar, aquilo vai ser bom para mim, para toda a minha família, eu fazendo isso, o que é que vai me trazer? Eu indo pelo outro caminho, o que me traz de positivo, né? Eu acho que sempre pesar essas situações, tá? Então, tem um tópico que eles falam sobre a escolha das provas, e no livro dos Espíritos ele fala, em resposta a uma questão, a 866, vós mesmos escolheste as vossa prova. Quanto mais for rude, melhor a suportares, mais vos elevareis. Quer dizer, ele mostra assim, que a gente escolhe as provas que a gente está aqui passando, né? Então, essa escolha foi fruto do próprio Espírito, né? Que antes de encarnar, de sentar com a espiritualidade, combinar, baseado
encarnações anteriores, nas situações que foram criadas antes, e ele determina meio que como que seria, né, as provas ou como a vida que ele teria na próxima encarnação. Esses acontecimentos, a gente sabe da vida, né, a causa muitas vezes nem sempre está no homem, mas o homem ele tem esse arbítrio de escolher. Então ele vai se defrontar assim com essa questão de situações de pôr em xeque ou de você opinar no dia a dia. Às vezes você sai por um trabalho, por onde eu vou? Vou por essa rua ou por aquela? Você faz escolhas corriqueiras, assim, ou tipo, que lugar de trabalho eu vou? Aquele que me pareceu mais calmo, tranquilo, ou aquele outro que me vai dar uma remuneração maior, mas ao mesmo tempo parece que é meio estressante, comparado com o outro que eu vi. Então é pensar, e tenha certeza que cada decisão nossa, a gente vai ser levado para uma nova rede de conexões. Isso é que é o bar. Tipo, aconteceu muito comigo assim, quando a gente diante de um novo emprego, muitas vezes eu chego e paro, eu digo, aponta para mim qual é o lugar que eu tenho que ir. Então eu falo assim com a espiritualidade, né? Assim, abre os olhos, ou a mente, ou os sentidos. E qual o local? Qual o local que vai ser bom para mim ou que eu vou ser necessário, né? E muitas vezes, já não aconteceu uma única vez. Eu já passei várias vezes em frente a esse local. Aí eu digo, então era aqui, né? Quando eu vou lá, você entende que você conecta com pessoas que te recebem, dão aquela acolhida. Aconteceu no meu último trabalho, um exemplo. Nós alugamos um apartamento lá em Ypsilanti, né? Então, procuramos vários locais de apartamento. E aí, quando alugamos o prédio, eu nunca tinha passado na rua. E aí eu digo, ali tem um daycare, olha, do outro lado da esquina. Mas eu digo, passei um tempo sem trabalhar. Quando eu voltei, eu digo, vou pensar no lugar, voltar para o daycare. Então, eu digo, tem esse que é perto. Pode ser uma ideia, assim, eu não sei, nunca ouvi falar e tal. E tem outros que eu já trabalhei antes, então eu já tinha até trabalhado em outros locais aqui em Mística. Então eu vou conectar com os dois. Esse que é o mais próximo, dá para ir andando até para lá, e o outro. Aí eu fui primeiro e levei a application lá, né? E aí depois o outro também. Então esse respondeu primeiro, e esse que era próximo de casa, né? E aí eu entrei lá, então assim, nunca vi um sistema de trabalho tão perfeito, assim, da forma que o professor não fique estressado, assim. Então sempre tem 3 pessoas na sala com os alunos, ou 2 pessoas, e há um sistema de saída e de mudança, tem um staff permanente e tem aqueles que são ajudantes. Então eu trabalho como ajudante de várias salas, de acordo com a necessidade. E é perfeito, assim, você lida com crianças de idades diferentes, você não fica fixo numa sala o tempo inteiro com as mesmas, e isso também não é estressante, com a só idade. Então, eu fiquei muito grata por isso. Eu pensava assim, depois que eu me mudar, como o apartamento é ao lado, eu vou pensar se eu vou sair ou não. Eu pensava assim. Mas aí depois de um tempo, 3 meses, ou então a gente arrumou a casa, eu digo, eu entendi o sinal. Eu digo para eles assim, então, porque eu estava me sentindo super bem, a acolhida do staff, dos professores, foi bárbara. Eu digo, então não é possível que eu não tenha uma conexão com eles e eles comigo. Cada um daqueles professores ali, ou as crianças, me fazem um bem tremendo, assim, né? Tudo bem que seria em outro lugar. Mas então eu mudei e dirijo para lá, não é tão longe, 15 minutos, 17 minutos. Mas assim, a minha escolha foi essa. Poderia ter sido outro, sim. O livre-arbítrio da gente está aí para a gente escolher. Mas até agora, desde agosto, estou me sentindo super bem lá. Então acho que assim, mas isso tudo eu volto atrás. Teria acontecido se eu não tivesse alugado o apartamento ali, meu olhar nunca tinha visto assim, aquele local. Então, é isso que é importante estar atento. Olha para os sinais que a vida está te dando, ok? Quando mudar, quando procurar um emprego, quando você conectar com pessoas, um amigo, você está num momento de necessidade, vai aparecer.
vai vir pessoas que exatamente naquele momento eu estava precisando ouvir, ou, né? Quando no Brasil, antes de vir, eu estava triste, com momentos, passou um evangelho, eu dei um cartãozinho do santo, assim, né? Eu estava, como vai ser a vida lá e tal, desconectar com as pessoas. Aí sempre, eu estava dentro do carro, ela, toma para você, o carro do santinho lá, que ele sempre entrega, eu digo, e a vida dá esses presentes, assim, né? Então, assim, isso o que é fundamental é que cada um de nós, isso acontece, não é só aconteceu na minha vida, mas na de cada um, né? Muitos aqui a gente se conheceu em situações que talvez um precisasse do outro, né? Num momento importante, e aí a gente estamos juntos nisso, né? Desculpa, se tiver alguma pergunta, pode... Então, falando da escolha, a mesma coisa acontece quando em termos de escapar do perigo. Quantas vezes na nossa vida a gente não escapa de situações que poderia trazer algum risco, tá? O livro dos Espíritos, ele fala assim: qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a hora não é chegada. Então eles falam, não morrereis. E sobre isso há milhares de exemplos. Quando a hora chegar, nada poderá impedir. Deus sabe por antecipação qual o gênero da morte que terá na terra. E muitas vezes vosso espírito também sabe, é uma emoção. Porque isso foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. O sinal da vida. Então, até nas situações de perigo, quando a gente sofre alguma ameaça, eles falam que a espiritualidade vai atuar. Se esse momento não é chegado, se a nossa hora não chega, vai haver uma situação qualquer, vai haver um sinal qualquer que vai nos orientar. Aqui, como eu desenho muito bem, dá um exemplo, pessoal. Há muito tempo atrás, então estávamos indo para a casa de um tio, e aí na estrada que eu vinha com meus pais, havia um declive, né, e aí a estrada seguia, né, e aqui tinha uma linha do trem. Por alguma razão, não sei, quando eu vim aqui dirigindo, me chamou a atenção as pessoas que vinham no acostamento do outro lado de lá, no alto. Não sei porquê. Sei lá, uns homens falando, alguma coisa assim. E aí, quando eu cheguei próximo aqui, era aquela linha do trem que não tem nada, não tem cancela, então não tem nada. E aí o carro veio, eu ia parar, né, carro manual no Brasil, coloquei no neutro e aí ia olhar, mas ao mesmo tempo eu só diminui um pouco a velocidade, passou o trem na minha frente. Eu não sei como até hoje esse trem passou, porque eu acho que era uma curva, então não tinha nada. Mas o que me fez diminuir a velocidade, não sei porquê. Aqueles homens do outro lado, lá da pista, chamaram a atenção. Então não deu 1 metro do trem para o carro, porque a linha tá lá, né? Mas aí ficamos eu e meus pais assim, né? O que é isso? O trem? Porque não houve barulho, eu passei, já ia passar mais, só reduzi, olhei para cá, antes de olhar para lá, o trem veio da direita, né? E aí passa o trem na frente, então, aí minha mãe diz, não, e depois você pensa que o homem estava lá, depois o trem não estava. Então, assim, eu nunca vi nada, mas assim, se não fosse talvez isso, eu não teria talvez diminuído a velocidade, então, assim, foi questão de segundos. Eu acho que talvez você já tenha tido situações, assim, de escapar da situação, né? A gente vê fatos, assim, na vida, por exemplo, trágicos, como o 11 de setembro, mas que eu tive relatos, procurei na internet, de pessoas que naquele mesmo dia tiveram imprevisto na escola do filho, tiveram problema do trânsito e não puderam estar ali no local que sempre estavam naquele horário.
Então, muitas vezes, como ele disse, se aquilo não era para acontecer, na sua programação, não vai. A questão do voo, né, da Chapecoense, todos viram, né, o avião que caiu e 6 pessoas sobreviveram, em torno de 77 passageiros, né? Então apenas 6. Então veja, essas pessoas que sobreviveram ficaram numa altitude extrema, no frio, por horas até chegar ao socorro e sobreviveram. Quer dizer, a gente pensar, seria injusto com as outras que foram, eles teriam a mesma porcentagem, né? Se a gente pensar assim, pô, estavam dentro do avião e essas 6, eles falam assim que muitas vezes é um plano ou muitas vezes aquelas pessoas adquiriam algo na vida delas, uma mudança, um planejamento a fazer. Então, assim, e quando esse momento chega para as outras pessoas, é porque realmente era o momento de acontecer, segundo eles, né? E tem caso bem complicado. Pois não, a senhora pode Em falar. Goiás mesmo aconteceu. Uma família de Campinas, inclusive era pastor, o pai, eles foram de viagem para lá e na volta o carro capotou em função de 2 alcoolizadas lá que provocou o acidente, elas foram embora, o carro capotou, eram 5 dentro do veículo, né? Pai, a mãe e 3 crianças. O mais novo, acho que de 6 anos, foi o único que sobreviveu. Ficou ali 2 dias, ninguém achava o carro, porque era uma ribanceira ali. O menino conseguiu subir, sabe essas pedrisco, né? Sim, que cai, né? Assim, da estrada. Ficou amontoado assim, e o menininho deitou em cima daquilo ali e ficou. Um caminhão estava passando, eu achei estranho, não, né? por acaso. Exato, eu acho que tem piada agora, porque foi um caso que repercutiu muito, né, no Brasil. O menininho deitado ali, aí o caminhoneiro parou, porque é uma estrada totalmente deserta, porque Goiás, aquele lado lá, é só a mesma estrada, né? E ele parou o caminhão, acordou o menino, aí o menino contou que o carro estava lá embaixo, né? Mas como? Ninguém viu. E a polícia rodou, passou por ali. Procuraram nada. Exatamente, O lugar ninguém era procurou. muito Só sobrou difícil. essa criança que acabou contando, né? Que aí chamou a polícia e tudo. Nossa, mas foi uma coisa assim bem. Morreu a família toda, só ficou o menininho. E às vezes tem depoimentos, né, pessoais, o próprio, lembrei agora, você fala, parece com o do Emerson Fittipaldi, que caiu no helicóptero, ele e o filho. E o menino foi que salvou ele. O menino saiu, foi procurar socorro e tal. Eu vi isso dando esse depoimento, né? O filho era criança. Era. E ele conseguiu chamar o socorro para salvar o pai. Quer dizer, então assim, vocês viram também, não sei se vocês viram, no terremoto da Turquia, né? Pessoas que passaram quantos dias soterradas ali que escaparam, né? Assim, sem comida, sem água. Né? 5 dias, sei lá, que você dizer, é impossível. E aí realmente acontece, assim. Eu vi uma menininha que falava, né, que um senhor de roupa branca, né? Não é? Trazia água E a isso, menina olha pra aí. ela, que ela ficou, acho que foi a última a ser achada. É. E perguntaram, mas como você sobreviveu? Ah, tinha um senhor que trazia água, né? Porque não era a hora dela, né? Se a gente pensar, essas situações acontecem na nossa vida. E assim, quando ele aconteceu, ontem faleceu o médico em Natal, cardiologista de acidente doméstico, caiu na escada. Então, às vezes assim, não precisa ser uma doença, uma pandemia ou uma doença terminal, ou uma coisa assim. É isso que é importante a gente pensar. Assim, se a coisa vai acontecer, quantas pessoas morreram de acidente? E aí eu penso, por que aquele caminhão tinha que ter exatamente naquela hora ali, que às vezes uma pessoa morreu numa estrada mesmo, não tão movimentada, né? E que essas coisas acontecem, é como se parece também, ele diz, a pessoa traz meio que a intuição, ou sabe mais ou menos quando isso vai acontecer. Então, seja quando acontece, ou quando você escapa dessas situações, tá? E é no dia a dia, não digo só situações trágicas também. E também uma vez em Natal, na praia, o filho com a correntinha assim, a gente foi lá e aí eu não percebi. A praia era um lugar meio
não barro pesado assim, e aí antes de chegar lá, o carro já tinha topado assim no acostamento. Eu digo, o que está acontecendo? Parecia assim, algumas situações, eu fui dar uma ré e atrás já era calçada, como que dizendo, sai daí, sai daí. E aí chegamos lá na praia e ele esqueceu de tirar uma correntinha, na hora o menino passou e levou. Eu digo, olha, eu não escutei os sinais e não era para estar ali naquela hora. Então, assim, muitas vezes entender isso, né? Assim, alguns sinais da vida, nas situações diárias. Começa a dar errado. Quantas vezes um trânsito, engarrafamento, é algo que vai ser bom pra gente. Talvez você está livrando de algo que poderia te acontecer. Ou então, assim, esse atraso, alguma coisa que ocorreu inesperada, não tenta ver sempre pelo lado negativo, ruim, né? Poxa, aconteceu isso e tal na minha vida. Não, mas para, analisa e pensa. E depois a gente muitas vezes recebe essas respostas, tá? Ok, então deixa eu só... Tinha alguns pontos que queria trazer aqui, só para a gente levar assim, alguma ideia do que seria fundamental a gente pensar um pouquinho sobre o acaso. Essas ideias vieram assim, na segunda, eu pensando sobre o tema, né? E aí eu pensei, nada acontece por acaso, né? Tudo tem uma razão, um tempo, um local, um momento certo de acontecer. Por exemplo, não é à toa, como eu disse, que a gente está aqui, morando aqui, né? A razão, muitas vezes, é o quê? Criar um grupo, participar de um grupo. Quantos muitos aqui vieram por caminhos diferentes, se conheceram, ou então formaram um grupo, um trabalho, uma banda, com outros que estavam ali morando junto e não sabiam. Então, às vezes, você vem resgatar relações de outras vidas com algumas pessoas, quantos na sua família foram simpáticos ou espíritos antipáticos que estão ali junto para você estabelecer uma relação, seja de amizade, seja de conjugal ou filial, tá? Então, o tempo, essa questão do local, o momento certo, seja diante da rotina, encontrar um trabalho, você ter os imprevistos, no caso das situações de morte também. E as pessoas não entram em nossa vida por acaso, né? Essa frase é do Chico, né? Também ele fala assim, ninguém cruza nosso caminho por acaso e nós não entramos na vida de ninguém sem nenhuma razão. Se a gente pensar, sempre existe, né? Um porquê, ou porquê da gente conhecer ou estar com aquelas pessoas. Ele diz às vezes assim, se você encontrou com uma pessoa mais de 2 vezes na sua vida, não é acaso, muitas vezes. Então, pensar assim, quantas pessoas então você encontra para grandes coisas na sua vida, ou para te ajudar, ou para você com ela fazer algo maior, criar alguma coisa, tá? Então, uma das coisas seria perguntar-se, para que isso ocorre? Por quê? Ou se isso não tivesse acontecido, eu não poderia estar, sei lá, hoje aqui, ou trabalhando onde eu estou trabalhando, como eu dei o exemplo, tá? E está em sintonia com o que a espiritualidade quer comunicar. Então, através de quê? Dos sentidos, da intuição, muitas vezes, como eu disse, né? Alguns lugares, antes de você fazer alguma coisa, mentaliza sempre, está sempre em constante oração, mentalizando, em contato direto com a espiritualidade, que sempre eles vão te iluminar, assim, para alguma coisa, mesmo coisa simples, do seu dia a dia. E aí as boas surpresas que vão existir na sua vida, de repente você não estava esperando e recebe, sei lá, um aumento, uma coisa assim, então, ou então ter esse sentimento de gratidão pelas coisas, né? Então, quanto mais eu me afino que as coisas vêm para mim, e que aquilo é um presente muitas vezes, né? Esse sentimento de gratidão vai ajudar sempre a você estar nesse canal com a espiritualidade, né? Então, diante dessas situações também inusitadas, conversar com a espiritualidade, isso é pessoal, né? Normalmente, como eu disse, eu
faço essa conversa assim, para mostrar esses sinais, abrindo os sentidos, né? E a mente, para ajudar a apontar esse caminho a seguir. Então, claro que a decisão final, o nosso livre-arbítrio, a gente vai decidir, né, o caminho. Mas onde que eu poderia ser mais útil? Tem essa conversa mesmo, né, na sua mente, e me mostra onde que eu preciso estar agora. Gente, quantas vezes assim, eu não fui instrumento para ajudar outros, outros foram instrumento para me ajudar naquele momento que eu estava precisando, de aflição, do trabalho, eu estava aflito, chegou um colega, me deu uma luz sobre o que eu tinha que fazer, né? Então, assim, ou um amigo que me fala e chega numa hora, ou então essas coisas acontecem, assim, e esse sentimento de gratidão, puxa, obrigada. Não só pelo aquilo ali, mas pelo que está por trás disso tudo, né? Manter um certo sentimento, se for possível, de tranquilidade. Né? O que eu queria passar com isso é um pouco aflitivo. A gente falou de morte, né? De vida, mas pensa assim, se a gente achar que as coisas acontecem por uma razão, tem de um planejamento, a vida não é, né, tão sofrimento, assim, a gente olha as dificuldades, mas cada um está exercendo, vivendo muitas vezes um planejamento que foi orquestrado, que foi pensado devido a questões de outras encarnações, muitas vezes, ou situações que seriam importantes para a gente estar vivenciando no momento. Pensar com tranquilidade o que virá pela frente, ou o que a gente está passando. Tipo assim, é passageiro e aquilo ali muitas vezes veio pelo nosso pedido, pelo nosso entendimento, para o nosso aprimoramento, né, crescimento nessa vida. Então, muitas vezes as situações, mesmo diante de perdas, de situações difíceis, é pensar assim, há uma resposta, há uma razão. Então a gente pare para pensar nessa hora, né? Tudo é dentro de um plano orquestrado. Se não fosse para aquilo não ter acontecido, não teria acontecido. Tenho certeza. Claro que muitas vezes situações mudam, né? Acho que a vez o Paulo já falou, né, Paulo? Assim, a pessoa está programada para morrer, vamos dizer, de uma determinada doença, um câncer. Muitas vezes o período seria de viver tantos anos, mas a espiritualidade pode acrescentar alguns anos de vida, né? Ou mudar um pouco essa programação. Não que totalmente o plano reencarnatório, mas como aconteceu muitas vezes com o Chico, né? Que disseram que ele ia reencarnar, ele estava muito mal, parecia que era uma insuficiência respiratória, uma pneumonia, e ele foi internado várias vezes. Todo mundo dizia que ele ia desencarnar naquele período, e não. Ele viveu ainda vários anos depois, e segundo consta, ele antes tinha pedido, eu quero desencarnar num dia em que todo o país vai estar feliz, que eu não quero que fiquem, né, causar nada, queria que... E anônimo. E ele desencarnou no dia que o Brasil ganhou a Copa, né, do Penta. Então, assim, merecimentos, não sei, morreu dormindo ali, calmo, mas então não foi naquele período. Foi dado uma crença, talvez pensando no que a presença física dele ainda traria, ou já que ele não tinha mais muita condição de continuar as obras dele, mas a presença física talvez fosse importante ainda. Então, gente, é pensar assim, mesmo nas situações difíceis, há uma ideia, um planejamento, e tudo ocorre de acordo com o que foi estabelecido, né? Então, essa positividade também, tipo, as coisas vão dar certo. Tipo, eu vou encontrar o meu trabalho, eu vou encontrar aquela casa. Quando a gente procurava, né, casa também, eu pensava assim, vamos olhar a casa, vamos ver onde é o local e a espiritualidade vai mostrar onde vai ser a casa e tal. E graças a Deus já aconteceu tudo assim que a gente estava pensando, né? O local, as características, a gente pôde conseguir isso. Então, esse sentimento de gratidão ajuda a manter essa conexão. Você está sempre, puxa, que bom, mais um presente. São pequenos presentes da nossa vida. Se a gente pensar assim, cada coisa que a gente consegue, nossa, e que as coisas quando dão certo, não vem por acaso. Se a gente pensar assim, quem sou eu para receber isso quando tantos estão, sei lá, passando fome, ou dentro de uma cama, ou doentes, e aí eu tenho parentes que ficam doentes e melhoram, eu tenho pessoas na minha vida, ou eu tenho condições, de ter uma vida digna, de ter comida, quando muitos não têm.
é injustiça pensar isso, né? Então, se a gente pensar nesse plano reencarnatório, nas coisas que do tempo certo, do sentimento positivo, de gratidão, de ter essa tranquilidade, serenidade, deixa a coisa também acontecer, né? Porque a gente vai ver o quanto a gente tem à nossa volta. Quanto mais estabelecemos essa sintonia, mais fortemente a gente toma consciência do plano macro que está por trás. Porque não é só comigo, com cada um de nós, com todo mundo que está aí fora. Então, isso é muito grande. Cada vez que eu me sinto grato, você também, isso aí se torna uma energia tão grande, tão infinita, que acredito que isso é o objetivo maior, que a espiritualidade quer. Você ajudar os outros e a gente criar um mundo melhor, à medida que a gente vai se conectando, né? Tá bom? Ok. Fechado. Ok. Então, alguém quer colocar ter um pouquinho de tempo, 5 minutos? Alguém quer alguma pergunta, algum comentário? De todas essas opções que você falou, qual é que você acha que faz mais sentido para você? Das definições do acaso. Do acaso. Você fala das teorias, né? Ele fala que a codificação fala mais no determinismo fatalista, né? Ou finalista, desculpa. Que teria uma finalidade tudo que a gente passa. Então ele considera o plano reencarnatório com o livre-arbítrio de cada um. Então, assim, existe um princípio por trás de tudo, uma criação, né, um plano muito, muito bem elaborado, não é uma coisa à toa. Então, até porque muitas vezes, quando você cria o seu plano reencarnatório, alguns espíritos, pelo adiantamento, ou não, pela imaturidade espiritual, eles não têm condições de fazer um plano tão elaborado assim. A espiritualidade deixa comigo. E aí manda onde ela acha que é necessário. A gente é impossível rever todas as encarnações e ver quantos matamos na vida anterior, quantos fizemos mal daquele que está ao nosso lado. Então, assim, a gente pode pensar, nessa vida eu fui isso, eu quero aquilo, mas você tem condição de analisar desde quando você vem trazendo isso. Então, eu acho que é pensar o plano com também esse livre-arbítrio, né? Que vai te orientando nas escolhas. E você é livre para decidir essas pequenas escolhas. Mesmo que numa encarnação você opte por meio que não seguir os sinais que a espiritualidade estava te mandando, mas sempre a gente tem a chance de refazer na outra. E assim estamos para aprender, né? Para o progresso, né? Alguém mais? Bom, então eu queria finalizar assim com uma oração, que a gente possa respirar, pensar um pouco, refletir sobre essas coisas, mesmo como elas chegaram para cada um. Um pouco coisas novas, algo que eu já tinha ouvido, algo que eu não concordo, que eu vou levar para pensar. Mas pensando, eu trouxe aqui uma oração do Chico, então que fala que a vida te coloca onde você escolheu estar. Nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias. Moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Possuís os recursos financeiros coerentes com tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as suas lutas terrenas. O seu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Os seus parentes e amigos são as almas que atraístes, com tua própria afinidade. Portanto, seu destino está constantemente sob o seu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrás, buscas, expulsas, modificas, tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave dos seus atos. Atitudes são as fontes de atração e repulsão na sua jornada vivencial. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograme a tua meta
busque o bem e viverás melhor. Nas palavras do Chico, que a gente possa então refletir nessas palavras, trazer para a nossa vida, para o nosso dia diário, para a nossa vida, né, cotidiana, e divulgar isso com os outros, repartir isso com todos em volta. Que assim seja.